Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso. Então, a gente vai começar. Eu vou apresentar, né, a nossa palestrante hoje. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a uma edição da Estação de Conhecimento, promovido pelo Projeto de Extensão Ferroviária. Eu sou a Thaís e estarei com vocês ao longo da nossa programação de hoje. É com uma grande satisfação que recebemos nessa noite uma profissional referência no setor ferroviário, com ampla vivência, prática e sólida formação técnica. Com vocês, a profissional sênior Maria Alice Menezes, que irá ministrar a palestra com o tema Material Rodante. Maria Alice possui mais de 10 anos de experiência na área de manutenção no segmento ferroviário, tendo atuado em empresas de grande porte como Rumo e VLI. Seus principais conhecimentos envolvem gerenciamento de manutenção, análise de falhas, inovação e tecnologia, com uma trajetória marcada pela excelência na confiabilidade locomotivas e na gestão de equipes de alta performance, chegando a liderar mais de 100 colaboradores. E atualmente é gerente do SIM, Centro de Inteligência e Manutenção da Ramo, onde lidera equipes responsáveis por 4 disciplinas de manutenção, locomotivas, vagões, via, tecnologia operacional. Seu foco é garantir as melhores condições de circulação e operação por meio de antecipação de falhas, monitoramento ativo 24 horas por dia e estruturação de processo estratégico. Também atua como gestora de áreas de análise de falhas, GAF, monitorando os indicadores de confiabilidade e performance nos ativos, segurando e alinhamento com as metas e estratégias da companhia. Durante a palestra, fique à vontade para enviar perguntas, comentários aqui no chat. Ao final, teremos um momento especial de interação com a nossa convidada. E agora, com muita honra, convido a Maria Alice para dar início à sua apresentação e seja muito bem-vinda. Pessoal, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, tá, Thaís? Você foi apresentando, até fui lembrando algumas coisas aqui da trajetória e da carreira, então foi até bom que você já foi mais completa do que eu seria. Turma, que primeiro queria agradecer o convite de vocês, agradecer o time da universidade por estar disponibilizando esse momento para a gente poder falar também, e os colegas aí de profissão, né, seja agora ou seja futuro já, para a gente já se preparar um pouco. O tema da minha palestra hoje é material rodante, tá? A gente tem, pelo que a turma falou aqui, em torno de 1 hora e 15, 1 hora e 30. Então, fiquem, como a Thais colocou, muito à vontade para a gente poder trocar, para a gente poder conversar, para a gente fazer perguntas. Se porventura fizerem alguma pergunta no chat, tá? E eu não ver, porque eu estou compartilhando tela, fiquem à vontade para poder entrar direto e já perguntarem. E eu tenho uma apresentação aqui. A minha apresentação está um tanto quanto extensa, porque falar de material rodante, a gente pode falar do micro ou pode falar do macro, então eu trouxe uma abertura um pouco mais do micro, mas a gente pode também ir aqui direcionando, e aí eu falo dos principais itens, e caso porventura no final a gente tenha um pouco mais de tempo, a gente entra um pouco mais no micro para a gente poder entrar mais no detalhe que porventura quiserem ou que tiverem dúvida. Combinado? Combinado. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês a hora que estiverem vendo. Se puderem só me avisar, por favor. Eu estou colocando aqui no PowerPoint no modo apresentação. Estão conseguindo ver por aí? Sim. Beleza. Sim. Vou botar no modo apresentação aqui, então. Como a Thais comentou, tá, pessoal? Meu nome é Maria Alice Menezes Gregório. Acho que antes de qualquer coisa eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou engenheira eletricista de formação. Não sei exatamente de qual curso vocês são. Eu sei que são do curso de extensão aqui, né, da engenharia ferroviária. Então, eu também fiz engenharia ferroviária, assim como vocês têm feito algumas disciplinas. Eu fiz uma pós em gestão de projetos também.
uma pós em engenharia de manutenção e, por último, uma pós em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Como comentado também pela Thaís, eu trabalhei na VLI 2015 a 2019 e eu estou na Rumo desde 2019 aí até os próximos anos, se Deus quiser. E como também a Thaís comentou, eu já sentei em cadeiras de analista de processo, analista de manutenção, especialista de manutenção, coordenação de planejamento, gerente de planejamento. E por último, agora, inclusive tive uma transição recente, estou como gerente de engenharia de operações. Então, inclusive, é a minha primeira experiência fora da área de material rodante, fora da estrutura de manutenção, e está sendo uma experiência super legal aqui para o meu dia a dia. Acho que o primeiro ponto, Toma, que eu deixo aqui, eu até deixei aqui o meu LinkedIn também, caso queiram procurar para manter o contato, para poder falar, tirar dúvida, conversar sobre oportunidades, fiquem à vontade. No final, posso passar o meu contato telefônico aqui também. Mas eu acho que o primeiro ponto mais importante aqui para a gente ter nesse bate-papo, acho que além da parte técnica, é o quanto vocês vão perceber ou já devem ter percebido que a carreira de quem está aqui no dia a dia, né, na área técnica da ferrovia, são pessoas que tipicamente rodaram algumas cadeiras, tá. Então, a gente começa normalmente pelo que a gente chama da base, então uma cadeira de técnico, uma cadeira de mecânico, uma cadeira de eletricista, uma cadeira de analista e consequentemente a gente vai crescendo. Ferrovia é um ambiente que dá para a gente muito espaço de crescimento. Eu sou muito muito grata a todo o processo que eu já vivi nesses 10 anos aí trabalhando diretamente com a ferrovia e que fazem com que a gente cresça profissionalmente, pelos desafios do dia a dia, e pessoalmente também pelo desenvolvimento e o crescimento da nossa vida pessoal atrelada à vida profissional, tá. Então, esse aqui eu acho que é um recado importante da gente dar, que assim como vocês, eu já tive aí em algum momento dessa trajetória numa cadeira semelhante, assistindo um curso de extensão, assistindo uma aula de pós-graduação ou de graduação falando de engenharia ferroviária, e que a gente sabe que brilha o olho e que faz com que a gente, cara, queira crescer e queira se desenvolver nisso. E eu acho que vocês estão num ambiente super legal aqui de aprender, de fazer esse desenvolvimento, da teoria para poder trazer para a prática do dia a dia, para a gente poder se desenvolver junto como companhia e profissional, tá. Passando um pouquinho de mim, a gente começa aqui por locomotivas, tá, vocês vão ver que a parte de locomotiva ela é um pouco mais extensa do que a parte de vagão, até por toda a complexidade do processo de locomotiva. Tem gente que brinca que fala que é porque eu trabalhei mais tempo com locomotiva, então pode ser também, mas tipicamente locomotiva é um ambiente um pouco mais complexo de vagões, pela quantidade desses sistemas, não única e exclusivamente pela complexidade, porque os sistemas de vagões, inclusive quando a gente olha, acredito que vocês já tiveram outras disciplinas aqui, e que inclusive provavelmente tenham falado de operação ferroviária, se não ainda tiverem, tá, Thaís e Stephanie, fiquem super à vontade que eu posso voltar para a gente falar sobre operação ferroviária. Locomotivas têm a função principal de puxar a composição, de forma simplória, básica, e o mais direto possível. Então ela tem essa finalidade, de gerar o esforço trator, seja ele de qual origem for, para a gente conseguir puxar a composição. Ela tem a sua complexidade por precisar fazer essa transformação de energias, né. Então, ou a gente transforma a energia, calorífica do vapor em movimento, como eram as locomotivas a vapor no passado, ou a gente também faz a transformação, né, da energia calorífica e energética do motor diesel em energia elétrica para os motores de tração e para o gerador principal, como são as locomotivas diesel elétrica, ou a gente ainda faça, a transformação de energia elétrica para energia elétrica, mas numa condição, energia, alternada com energia contínua, e aí consequentemente a volta dessa energia. Então, a função da locomotiva é basicamente essa. Existe uma complexidade quando a gente fala de locomotiva, pela quantidade de subsistemas relacionados a fazer essa transformação energética. Por isso, muitas vezes, a locomotiva ela demanda mais atenção. Vagões têm menos sistemas, a gente vai ver, são basicamente 4 sistemas, mas são sistemas muito complexos, porque no final do dia, o vagão é o responsável pela geração de financeira de qualquer companhia quando a gente fale, seja um vagão de transporte de passageiro, para uma ferrovia de passageiro, seja o vagão de carga para uma ferrovia de carga. Então tudo isso traz com que a gente acabe sempre falando um pouco mais de locomotiva e menos de vagão, mas esse também é um recado extremamente importante, porque o vagão tem a sua importância no processo, e uma importância inclusive muito grande quando a gente traz. Além disso,
A complexidade de vagão a gente vai falar um pouco mais à frente. Vagões, na tradução do inglês, a gente pode chamar de wagons, ou vagões, ou freight cars, ou carros de frenagem. Essa é a maior particularidade e o ponto mais importante quando a gente fala de vagão também. Os vagões, eles são responsáveis, em sua grande maioria, por ajudar o processo de frenagem e, consequentemente, de segurança do sistema ferroviário. Você normalmente tem uma locomotiva para em torno de 30, 40, às vezes 50 vagões. Então imagine, uma locomotiva não vai ter a capacidade de frear todos esses vagões distribuídos ao longo da composição. Um vagão vai ter em média de 20 a 25 metros, a gente tem uma composição, então, normalmente uma locomotiva a cada 700, 800 metros, isso traz com que, de novo, né, essa complexidade dos poucos sistemas de vagões tem uma importância muito grande para dentro do sistema, tá? Mas de toda forma, voltando à parte da locomotiva, né, a gente, de novo, fala de 3 modelos de locomotiva principalmente, 3 tipos, né, de tração. Então a locomotiva a vapor, que eram as locomotivas que, de novo, transformavam toda essa energia calorífica da madeira colocada em combustão em energia cinética das rodas. As locomotivas diesel-elétrica, que, como eu comentei, a gente vai falar bastante sobre elas ao longo da disciplina aqui hoje também. A gente faz uma transformação da queima do combustível fóssil, do diesel, em energia elétrica para o gerador principal. Essa energia do gerador principal, ela é transferida para os motores de tração e que, consequentemente, junto ao sistema de propulsão, vão fazer com que as rodas rodem, literalmente, e façam com que a locomotiva ande. E as locomotivas elétricas, que, como a gente comentou, vão fazer essa transformação, né, de uma energia muitas vezes alternada, que vem da rede, da CEMIG, CPFL, as diversas companhias de eletricidade que a gente tem, dei alguns exemplos do Brasil, mas que a gente pode estar falando de fora também, em energia para os geradores que consequentemente levam para os sistemas de propulsão, tá. Entrando, tá, turma, um pouco mais nessa questão de, poxa, mas como é uma locomotiva? Não sei se vocês já tiveram, a oportunidade de ver ou a curiosidade de procurar. Aqui a gente tem um exemplo de uma locomotiva dieselétrica. Uma locomotiva dieselétrica é um equipamento que pesa de 120 a, em média, das mais atuais, 180, 200 toneladas. Então, é um equipamento extremamente pesado, tá? Extremamente complexo para qualquer processo que a gente precise de tirar ou colocar na linha. E por que que ele é tão pesado, Maria? Por que que ele é tão complexo? Porque a locomotiva tem, como citado aqui, em torno de 30 subsistemas. E pensem que todos esses subsistemas têm equipamentos que estão muitas vezes dotados de aço, de ferro. Então, tudo isso faz com que ela seja muito pesada. E aí, quando a gente olha a locomotiva como um todo, como eu comentei anteriormente, o primeiro e sempre o mais importante dos sistemas de uma locomotiva dieselétrica, a gente vai falar do motor diesel. Não sei se vocês conseguem ver o meu apontador, mas a gente fala do motor diesel sempre tipicamente ao meio da composição, até para ter uma distribuição de peso com os outros sistemas que a gente vai colocar, tá. A gente tem o tanque da locomotiva tipicamente posicionado abaixo do motor diesel, até por um sistema de sucção ser mais facilitado aqui, para que a gente consiga simplesmente fazer a sucção vertical, não ter que fazer nenhum movimento horizontal. E aí, dos sistemas mais importantes aqui de todo o processo, como eu comentei, a gente tem os sistemas do gerador de tração, aqui entre o 17 e o 18, tá, bem aqui pertinho do motor diesel. É um sistema normalmente acoplado ao motor diesel por um comando de engrenagens, que o motor diesel faz essa transformação da energia, do combustível fóssil, assim como o nosso carro, com a moto, caminhão, tudo aquilo que a gente vê que normalmente usa combustível fóssil. Isso faz com que se gire um eixo de comando, a gente vai ver um pouco mais de detalhe, que tem uma engrenagem na sua ponta, que acopla com a engrenagem do gerador, por isso até eles são um grudadinho no outro aqui como mostrado, e isso faz com que essa energia elétrica seja gerada dentro desse gerador, a partir desse processo de movimento desse eixo de comando, tá. O grupo gerador também a gente pode chamar assim, normalmente ele é composto pelo gerador de tração, mais um alternador, dependendo do tipo de locomotiva, e mais um controle e retificadores aqui de bancada para equilibrar essa geração. Imaginem que o motor diesel ele pode ter algumas oscilações, seja por uma pressão de água, uma pressão de combustível, pressão de alguns dos sistemas, e se ele oscila eu não posso deixar com que meu gerador sofra. Então eu tenho normalmente essa questão de bancadas retificadoras e de equilíbrio de tensão gerada.
tá. E aí, na sequência, o gerador, ele faz a distribuição da energia para os motores de tração, que ficam sempre abaixo da locomotiva, porque são acoplados, às rodas para que a gente, de fato, faça com que a propulsão das locomotivas aconteça, tá. As rodas normalmente estão no truque, enfim, tem todo um processo que a gente vai ver um pouco mais na detalhe. Pontos importantes aqui dessa imagem para a gente também, né, a gente sempre vai falar, em locomotivas atualmente com sistema de frenagem dinâmica, então é tipicamente a gente vê o que a gente chama de resistência de freio dinâmico, muitas vezes entre a cabine e o grupo motor gerator, para utilizar essa energia e conseguir redistribuir essa energia. Pensem que a resistência de freio dinâmico, pessoal, é como se a gente conseguisse, semelhante ao que a gente tem hoje em algumas tecnologias de carros, os carros híbridos que não são recarregáveis, mas utilizam a energia da frenagem, as locomotivas elas conseguem fazer isso. Elas geram energia para consumo a partir da sua frenagem ou para um equilíbrio ou até para uso da própria frenagem, mas basicamente a gente usa uma frenagem elétrica também. Então eu também consigo usar, toda essa alimentação da frenagem das resistências de grade para gerar uma frenagem para o grupo motor de tração, tá. Além disso, a gente vai ver sempre, também em locomotivas diesel-elétrica, o banco de baterias, tá, ou as baterias de partida, normalmente também ficam aqui na região do grupo motor gerador, porque eles são responsáveis por fazer a comunicação, né, entre o comando do maquinista na cabine, que ele vai apertar um botão para poder ligar a locomotiva, ao grupo motor gerador aqui, para poder de fato fazer a partida da locomotiva e ligar, como é o nosso carro, como é a nossa moto, como é qualquer outro equipamento que a gente conheça, tá. Além disso, por todo esse tamanho e toda essa potência que a gente está falando, a gente fala de locomotivas hoje tipicamente rodando, algumas ainda um pouco menores com 2.000 HP, outras um pouquinho maiores com 3.500, 3.000, 3.600 HP, e locomotivas já mais recentes na casa de 4.400 HP. Pensa em você ter 4.400, cavalos de potência para poder produzir e para poder puxar uma composição. Um carro, popular, na média, tem 100, 115, 130, cavalos de potência. Aqui a gente está falando de 4.400. São quase 22 vezes um carro para poder puxar toda essa composição, para poder fazer isso acontecer. E, consequentemente, um motor diesel grande, um gerador grande, uma locomotiva grande, a gente precisa do que a gente chama normalmente de sistemas auxiliares, tá? Que são todos os sistemas que vão garantir quase que com uma segurança ao motor diesel. Então, quando a gente fala aqui, a gente fala de bomba de água, bomba de água para poder fazer toda a refrigeração do sistema do motor diesel, bomba de combustível para alimentar o motor diesel do combustível que vem do tanque, uma bomba de lubrificação para garantir lubrificação aos contatos dos eixos do motor diesel, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre esse sistema do motor diesel, um pouco mais de detalhe. A gente fala aqui também de radiadores, que normalmente ficam aqui em cima, que o funcionamento deles basicamente é passar essa água que veio quente do motor diesel, então ela sai quente do motor diesel aqui, eh, você tem os radiadores, então ela vai passando nas colmeias dos radiadores, com os ventiladores dos radiadores, para além do movimento fazer essa redução da temperatura, os ventiladores também jogarem ar frio para dentro desse radiador, e ele volta essa água resfriada para dentro do motor diesel para manter a temperatura do motor diesel sempre abaixo de uma temperatura ideal para garantir a segurança desse motor. Além disso, um compressor, para poder fazer todo o sistema de ar da locomotiva funcionar. A locomotiva tem muitas parcelas, pneumáticas, como por exemplo a parte de frenagem, a gente tem a frenagem, dinâmica como a gente comentou, mas a gente também tem uma frenagem pneumática, tá. A gente fala aqui também de sopradores, então o gerador, por exemplo, ele tem o seu próprio soprador que vem também o pneumático desse compressor, para também fazer todo esse processo de resfriamento, para a gente garantir ele sempre muito bem acondicionado. A gente fala do escapamento, tipicamente a gente tem uma turbina em locomotivas, algumas locomotivas mais antigas usavam um sistema de sopramento, além do sistema de turbina, que ajudavam a aumentar a potência. E a gente fala também desse sistema pneumático funcionando muito para o sistema de areamento, não sei se isso já foi exposto para vocês também, quanto à questão de aumentar a aderência da composição a partir da injeção de areia no momento do contato roda-trilho. Então imaginem uma roda, desenhar aqui para a gente
fazer ficar mais simples. Imaginem o trilho, uma roda aqui nessa posição, existe esta região que a gente chama, que é a região de contato roda-trilho, que é exatamente a elipsezinha onde a roda da locomotiva encontra, com o trilho que a gente está passando. Nesse local, imaginem que você tem uma roda extremamente lisa e um trilho extremamente liso também. É normal que esse atrito ele seja de baixíssimo coeficiente, ou seja, eles deslizam entre si, eles não geram um arraste, um movimento. E aí, para gerar esse arraste, a gente faz esse processo de injeção de areia nessa posição, que é o contato roda-trilho. Isso vem também a partir de um sistema que é um reservatório de areia, a partir de uma estrutura pneumática que joga essa areia, e aí isso vai fazer com que gere o atrito e que a roda pare de só deslizar e que ela de fato arraste fazendo o seu giro. É como se fosse um processo de arrancada de um carro, onde a gente tem o cantar pneu, que a gente tipicamente fala. Se a gente não tem essa injeção da areia, a gente acaba tendo a patinação de rodas ou deslize de rodas, que é como se fosse um cantar pneus, falando da locomotiva, tá? Então, de forma um pouco mais macro, em imagem, aqui é o retrato da locomotiva. Eu vou tirar um pouquinho aqui o o modo apresentação. Não sei se tem alguma dúvida, se tem algum ponto de atenção já de antemão, se já querem questionar alguma coisa. Até o momento não, Maria. Legal. Boa, Stephanie. Aqui então, turma, falando então dessa questão do sistema de transferência de energia, que a gente falou um pouco, entrando um pouco mais no detalhe de como é essa geração de energia da locomotiva, de novo, como comentado, a gente tem um motor diesel que gera uma energia mecânica, que leva essa energia mecânica a partir desse eixo de comando para o gerador de tração, tá? Esse gerador de tração, por sua vez, tem o processo de levar essa energia elétrica para o motor de tração, que por último faz de novo uma última conversão dessa energia para uma energia mecânica novamente. Então, quando a gente olha, a gente tem uma energia mecânica transformada em uma energia elétrica, que é transferida em uma outra energia elétrica, vamos falar de outra, mas é só para um outro componente, que depois, por último, se transforma em uma energia mecânica novamente, que é essa energia do deslize, do rodar da roda, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal, dos tipos de tração. Por quê? A gente tem locomotivas, que são locomotivas que você tem a geração da energia mecânica do motor diesel, transformando em uma energia contínua no gerador, que transfere essa energia contínua para os motores de tração. Então a gente fala de uma transferência energia DC-DC, que é energia contínua para contínua, tá? É assim que as locomotivas mais antigas funcionavam. Você tinha um gerador de tração contínuo para um motor de tração contínuo. A gente tem uma primeira evolução que é a geração de energia mecânica do motor diesel para uma corrente de tração alternada no gerador, e aí esse gerador, inclusive, ele passa a se chamar, em alguns momentos, alternador, tá, pessoal? Porque a gente fala de uma energia de corrente alternada. Energia de corrente alternada gera potência com menor necessidade de carga, por isso existe essa evolução de sair da energia de corrente contínua para uma energia de corrente AC, alternada, porém, isso faz com que a gente tenha uma necessidade de um equipamento que é o banco retificador ou retificadora, como eu comentei um pouco mais à frente, para que a gente consiga entregar para os nossos motores de tração a energia DC. Então, a gente tem uma primeira evolução de tecnologia, quando a gente fala de já ter o alternador, mas de ainda ter motores de tração de corrente contínua. E aí a gente fala da atualidade, essa segunda evolução do motor diesel gerando essa energia mecânica para esse alternador, como a gente já comentou, corrente alternada, então corrente AC, tá? A gente tem a bancada retificadora para poder fazer a transformação dessa energia em DC novamente e dar para essa energia principalmente a estabilidade, que a gente fala de uma energia alternada fazendo um movimento em ondas, e a gente fala depois da transformação dele para uma energia
contínua, que é uma energia em mesmo patamar, tá. Porém, para poder de novo, né, com essa tecnologia que a gente comentou que tem, eh, da alternada gerar mais energia com menos potência, o que que a gente faz? A gente equilibra essa energia de uma energia AC para uma energia DC entre alternador, entre motor diesel e retificador, e a gente depois volta essa energia para um modelo de energia alternada corrigida e com maior equilíbrio, de novo, para poder daí jogar para os nossos motores de tração de corrente alternada. De novo, turma, a gente faz isso por um movimento de desenvolvimento tecnológico, eu acho como primeiro momento, quando as primeiras locomotivas dieselétricas foram criadas lá na década de 40, década de 50, muito na sequência do Fordismo, da criação dos automóveis ali, a gente vê um conhecimento de metodologias que levavam para a corrente contínua. Existia-se dificuldade de falar de outro tipo de energia. Quando as coisas vão evoluindo, a gente tem esse desenvolvimento tecnológico que permite a utilização de corrente alternada. E aí você traz para a ferrovia uma primeira proposta da corrente alternada, porque já era uma facilidade quando você fala de um motor diesel. E aí a gente tem mais uma evolução de conseguir chegar no ponto de um motor de tração de corrente contínua. Além disso, tem um ponto importante, quando a gente fala de máquinas e equipamentos, o motor de corrente alternada, ele tem menos necessidade de material para enrolamento das bobinas deste motor do que um motor de corrente contínua. Então isso faz com que você reduza o custo operacional desse motor de tração, tá, porque hipoteticamente você está gastando menos material. É óbvio que para o fornecedor ele traz como tecnologia, então ele tenta equiparar os valores, tá. Mas um segundo ponto, esse motor normalmente ele consegue ser menor, ele consegue ser mais compacto, então você facilita inclusive o desenvolvimento de locomotivas também mais compactas, tá. E além disso, você traz a possibilidade de algumas tecnologias a mais. Por exemplo, uma locomotiva de motor de corrente contínua, eu tenho uma distribuição em 6 motores, vamos pegar um exemplo de uma locomotiva 20. Em 6 motores eu tenho 2000 HP. Então eu tenho quase que 300 HP por motor, vamos fazer uma conta aqui de distribuição de HP por motor. Quando eu venho para a corrente alternada, como eu tenho todo esse processo do retificador principalmente e do inversor, se eu perco um desses motores de tração, ou seja, os mesmos 2000 HP para 5 motores de tração agora, eles conseguem se redistribuir, porque o que que o fornecedor fez? Em vez de eu usar uma quantidade X de material para gerar um motor de corrente contínua com a necessidade de potência, como a gente falou, maior, eu vou usar a mesma quantidade e eu vou fazer com que um motor de corrente alternada tenha uma capacidade superior à necessária da máquina. Então, em momentos onde eu perca um motor de corrente alternada, eu consigo fazer toda essa redistribuição da carga e consigo continuar utilizando a locomotiva na sua mesma potência. Então, isso foi para o processo de utilização de ativos também um movimento importante. Então, muito do que vocês vão ver a nível de tecnologia ferroviária nos anos subsequentes e nos próximos, é essa evolução, de trazer sempre a questão de corrente alternada para o sistema, por esses exemplos, por esses motivos que eu comentei aqui com vocês, tá? E aí, turma, quando a gente sai do sistema, vamos chamar assim, né, dessa lógica do sistema de propulsão, e por que essa lógica do sistema de propulsão? O ponto mais importante que a gente fala de locomotiva e aonde tudo começa é o motor diesel. E aí, quando a gente fala de motor diesel, a gente tem 2 grandes fornecedores de locomotiva hoje quando a gente fala no mundo. A gente tem a GE ou a Abtec, GE Transportation, não sei se alguém aqui é da região de Belo Horizonte, Betim Contagem, mas inclusive tem uma planta deles ali de fabricação de locomotiva ali na região da cidade industrial, e a gente fala da AMD, que é Electromotive Diesel, que é justamente uma empresa dos Estados Unidos que produz motores diesel e sistemas de locomotiva, ela produz uma série de outros pontos também, é uma empresa extremamente diversa, mas que você também consegue trazer. E do time da AMD a gente tem uma planta na região de Sete Lagoas, que também produzem locomotivas. Então, falando de Minas, a gente está sendo sempre muito bem calçado quanto à necessidade de disposição de locomotivas. E aí,
trazendo os 2 fabricantes aqui de uma forma um pouco mais simples, a gente tem algumas diferenças quando a gente fala dos motores diesel desses 2 fabricantes. A gente fala que o motor diesel da GE é, como eu comentei, um motor diesel tipicamente turbinado, ele tem a turbina é inclusive esse item que está aqui nesta região, tá. Então a turbina ela entra já direto quando a gente liga o motor diesel, vou explicar um pouco mais à frente no detalhe. E quando a gente fala do motor diesel da AMD, ele tem também a turbina, mas a turbina dele é uma turbina soprada, ou blower, como algumas pessoas costumam dizer, a turma mais antiga, que os manuais não vinham traduzidos, a turma falava do blower. O blower é o soprador que vem na turbina, tá? Então, essa é a diferença. Motor da GE, ele é turbinado, motor da AMD muitas vezes é turbina com soprador. Além disso, tem um ponto importante que é a questão do funcionamento do motor diesel. Motores GE utilizam tipicamente 4 tempos. Motores AMD utilizam tipicamente 2 tempos. Eu tenho 2 vídeos aqui super curtos para mostrar para vocês o funcionamento, essa diferença do funcionamento de um motor diesel 4 tempos e um motor diesel 2 tempos. Vocês vão ver que os exemplos aqui vão trazer muitas vezes carro, moto, porque o funcionamento do motor diesel é muito semelhante, então a gente leva esse exemplo para a locomotiva. Eu vou colocar aqui, vocês me contam se vocês estão conseguindo ouvir o áudio, se não eu tiro e compartilho de novo, porque pode ter alguma observação, tá? A gente começa pelo motor diesel 4 tempos, tá, pessoal? Não tá saindo, não. Não? Então deixa eu fazer aqui novamente. Parar a apresentação. Tela cheia. Então, só posso... Janela. Eu vou compartilhar uma guia, depois eu compartilho outro, que o Meet só deixa compartilhar áudio quando eu estiver compartilhando a tela. Vou tentar de novo, vocês me falam se agora vai. No tempo, uma válvula se abre e o pistão Foi? Deu. Beleza. desce deixando uma mistura de combustível e ar entrar na câmara de combustão. Segundo tempo, o pistão sobe comprimindo a mistura de ar e combustível. Terceiro Fiz bobagem. sobe comprimindo a mistura de ar e combustível. Terceiro tempo, uma faísca da vela faz a ignição da mistura que explode e empurra o pistão para baixo. Quarto tempo, a válvula de exaustão se abre e o pistão sobe e empurra para fora o que sobrou da combustão. E o ciclo continua. Admissão, compressão, combustão, exaustão. Admissão, compressão, combustão, exaustão. E é assim que funciona o motor de 4 tempos de um carro. Esse ciclo foi criado em 1876 pelo engenheiro alemão Nikolaus Otto. E é por isso que ele também é chamado de ciclo Otto. Antes disso, os motores eram ineficientes, grandes e barulhentos. O motor de 4 tempos mudou tudo. Ele permitiu que os veículos se tornassem mais confiáveis e econômicos. E até hoje, a maioria dos carros do mundo ainda usa esse princípio. E quanto mais cilindros, mais suave e potente o motor tende a ser. Por isso, os carros esportivos costumam ter 6, 8 ou até 12 cilindros. Essa invenção conseguiu transformar a energia química do combustível em energia mecânica de forma eficiente e literalmente conseguiu mudar o mundo. Então, esse é a explicação, tá, pessoal, do motor 4 tempos. Então, ele faz esses 4 movimentos, como ele comentou. Então, é o movimento de aspiração, compressão, combustão e posteriormente ao exaustão. E aí eu vou compartilhar aqui agora a tela do motor de 2 tempos, para a gente também ver o comparativo, tá? Vou compartilhar também com áudio, vocês me contam se está saindo Como áudio. funciona um motor 2 tempos? Saindo áudio? Sim. Beleza. Criado em 1881 na Escócia, os motores de 2 tempos têm uma concepção bem mais simples do que os comuns de 4 tempos. Neles não existem comandos e válvulas de escape. Os motores 2 tempos costumam ter apenas 3 portas, uma de admissão, uma de escape e uma de transferência. Eles também não possuem um sistema complexo de lubrificação com cárter. Por isso, é necessário misturar o óleo no combustível, para que o óleo lubrifique as partes móveis. O conjunto pistão-biela-virabrequim está diretamente ligado a 2 câmaras. No movimento de subida do pistão, a mistura é admitida para a câmara de baixo e na descida é forçada para a porta de transferência, que leva essa mistura para a câmara de combustão. Ali ocorre a compressão e combustão da mistura, impulsionando o pistão para baixo e saindo pela porta de escape.
Observe que enquanto esses gases saem, a nova mistura admitida força eles para fora. Ou seja, quando o pistão sobe, ocorre a admissão e compressão. Na descida, ocorre a combustão e exaustão. A cada volta completa do eixo virabrequim, ocorreram as 4 fases do motor. Por via de regra, os motores 2 tempos são mais potentes do que motores 4 tempos com a mesma litragem, porém são muito mais poluentes, pois o óleo é queimado junto com o combustível e também consomem muito, pois parte do combustível admitido sai pelo escape antes da queima. Você curte esses motores? Se sim, agora sabe. Então, pessoal, essa é a diferença do motor 2 tempos, que, diferente do motor 4 tempos, que tem esses 4 movimentos, o de aspirar, comprimir, fazer a combustão e posterior à exaustão, o motor 2 tempos ele tem só os 2 movimentos, onde ele faz, né, toda a mistura e depois ele faz toda a explosão. Eu vou voltar para a nossa apresentação aqui, só para a gente continuar seguindo na nossa aula, tá? Estão vendo a tela aí agora, de novo? Beleza, então vamos lá. Então, são as 2 principais diferenças, tá, pessoal? Então, aqui de novo, né, só um reforço. O motor 4 tempos, ele tem todo esse processo de abertura de câmara, mistura de ar com combustível, para depois ele fazer a explosão. Ele comprime, faz a explosão e depois faz essa expulsão dos gases, tá? Além disso, o motor da GE ele pode ser 8, 12 ou 16 cilindros, mas isso é algo muito semelhante, tá? As 2 empresas elas trabalham da mesma forma. O turboalimentador, refrigerado a água, são características um pouco mais no detalhe, tá? E aí, o motor 2 tempos, que é o tipicamente usado pela AMD, como a gente comentou, ele já faz a mistura, então ele já comprime a mistura, depois da explosão ele já abre também na sequência, e aí ele libera a mistura combustível e ar na sequência, tá. E aí o motor AMD, ele tem um sistema de refrigeração dividida, aumenta a eficiência, tem alguns detalhes aqui um pouco mais técnicos, mas até para a gente não ficar se batendo, até pelo tempo aqui, para poder conseguir abrir para vocês no final um pouco mais do detalhe. O motor diesel, turma, ele tem alguns subsistemas e algumas partes importantes. O bloco do motor, que é basicamente a parte rígida ali, que a gente vê onde a gente consegue encostar, de fato. Os conjuntos de força, que são conjunto de força, cabeçote, pistão, acaba que as pessoas usam alguns termos um pouco mais genéricos, mas tudo isso faz parte do sistema do conjunto de força, que é o que faz esse sistema da compressão para que haja a explosão do combustível. O eixo de comando, como eu comentei com vocês um pouco mais à frente, que faz o contato depois, né, para poder passar energia pro gerador, ele tem o que imaginem que todo aquele movimento de combustão foi acontecendo e todo o movimento dos pistões vão acontecendo para fazer o movimento desse eixo de comando e ele ir girando e gerando aquela energia mecânica que a gente falou. Aqui é um exemplo de um eixo de comando de 16 cilindros, então, lado direito do 1 ao 8, lado esquerdo do 9 ao 16, sempre começando pelo fim da locomotiva, tá? É assim que a gente organiza a contagem, então nunca da cabine, sempre do fim da locomotiva. O escapamento, então é por onde, quando há essa expulsão dos gases da queima, esses gases eles são expelidos para ir para a atmosfera, tá? Através da chaminé que tem na locomotiva, e isso faz com que a gente também mantenha o ambiente e a temperatura do motor diesel mais equilibrado, porque você está jogando os gases quentes para fora, tá? O governador, ele tem esse nome um pouco caricato aqui, mas muito na linha de ser quem comanda o motor diesel. Então, ele é quem vem no processo de injeção eletrônica ali, vem nesse desenvolvimento, pensando em injeta ar, injeta combustível, abre comando, faz a expulsão, faz a exaustão dos gases. É o governador que faz isso. Então, toda essa regulação deste sistema é o governador que faz. Ele tem uma parcela importante também aqui quanto à sua regulagem, então o governador desregulado é igual a um motor diesel desregulado, isso faz com que a potência da locomotiva se perca em alguns momentos, tá? O turboalimentador, como eu comentei, é uma unidade independente ao motor diesel, mas que faz parte do sistema para que ele faça toda essa injeção de ar de forma correta e necessária para o sistema de explosão, para o sistema de combustão, tá? O radiador,
como eu comentei também já um pouco antes, ele faz todo esse sistema de refrigeração da água do motor diesel para manter a temperatura do motor diesel equilibrada e garantir que a gente não tenha nenhum sobreaquecimento, nenhuma queima de junta, nenhum problema de válvula. A bomba d'água, que aí é responsável por circular essa água dentro de todo o sistema, pensando em tirar do motor diesel, levar para o radiador, trazer para o compressor, passar de volta para o motor diesel e fazer com que isso fique girando o tempo todo. A bomba d'água, ela tem um ponto importante, que ela se junta também à engrenagem do motor diesel, para que de forma segura, se a bomba d'água porventura parar, o motor diesel também pare. Então a gente tem alguns sistemas de segurança que vão garantir a manutenção do motor diesel. O ventilador do radiador, que é o que faz com que a água que está passando pelo radiador se mantenha em temperaturas baixas e temperaturas que vão fazer com que a água de fato esteja resfriada. E o tanque de expansão, ou famosa caixa d'água da locomotiva. Esse a gente não conseguiu ter fotos, porque ele fica numa posição um pouco mais complexa, mas é onde a gente tem de fato o nosso reservatório de água, como uma reservatório de água de uma casa. A gente precisa manter uma quantidade típica de água dentro de um sistema, tá? E além disso, todo o sistema de combustível, que é composto por um tanque, como comentado, a bomba de combustível, que assim como a bomba d'água também é ligada no eixo de comando para que, se ela pare, o motor diesel também pare. O sistema de filtragem, combustível a gente sabe que vem com uma série de impurezas, borras, a gente tirar, e os bicos injetores, que fazem toda a parte de injeção que a gente viu no funcionamento do motor diesel para dentro das câmaras, para a gente conseguir fazer essa combustão acontecer, tá? E o sistema de lubrificação, que garante, junto com o cárter, que é como se fosse a caixa d'água ou o reservatório de diesel para a locomotiva, a gente tem esse reservatório e é um sistema que garante essa lubrificação entre as peças. Por quê, tá, turma? A gente está falando de peças, como eu comentei lá no início, de aço e ferro, em temperaturas extremamente altas. A tendência dessas peças se fundirem, se juntarem ou delas gerarem um atrito muito grande e quebrarem é enorme. Então, o sistema de lubrificação garante que entre peças metálicas exista uma fina camada de lubrificação para que esse deslize no movimento de compressão e depois de expulsão, ele funcione de forma saudável e natural, tá? E aí, esse comando de bombas, que é um pouco do que eu comentei, que é a bomba de diesel, a bomba de óleo e a bomba de água, para garantir que todo esse sistema funcione de maneira ininterrupta, tá? Filtragem e o compressor, como eu comentei, que tem a função de fornecer o ar para todo o sistema de freio e os outros acessórios da locomotiva, tá? Tudo isso faz parte de um sistema de comando maior, que é o que a gente chama de grupo motor gerador e sistemas auxiliares, tá, pessoal? Depois dos sistemas auxiliares do motor diesel, a gente vai para o sistema de truque. O sistema de truque nada mais tem a responsabilidade do que aguentar o peso das locomotivas sobre eles, aguentar todas as tensões dos trancos e dos arranques quando a gente vai fazer esse movimento da transformação da energia elétrica do motor de tração para energia cinética da roda e absorver e isolar qualquer problema para não passar isso para o motor de tração. Os truques, eles são formados pelo bolster ou span bolster, que é um sistema de amortecimento, para garantir também que eles não passem para as locomotivas qualquer condição que eles sejam acometidos ou que eles sofram. O conjunto de motor de tração e rodas, tá? Então aqui a gente vê uma roda em verdinho com o motor de tração aqui em azul acoplado. A estrutura principal, que a gente familiarmente chama de aranha, porque ela tem esse formato como se fossem de patas, e aí muitas vezes algumas locomotivas têm 4 motores de tração em sequência, igual essa da imagem aqui do esquemático, então vira quase que 8 patas, então a gente chama de aranha, e a travessa flutuante, que tem a responsabilidade basicamente de fazer com que tudo isso se una. Então, o sistema de amortecimento, a aranha para poder fazer esse contato, os motores de tração com as rodas embaixo e essa travessa central fazendo a comunicação dos sistemas, tá? Além disso, mais no detalhe, os rodeiros. Então, os rodeiros, eles são compostos por rodas e eixos, além do sistema de engrenagem, que é o que vai fazer o contato com o motor de tração para que haja o giro e que vai basicamente fazer com que a locomotiva rode,
tá? Um ponto importante do sistema de rodeios. Os rodeios das locomotivas e dos vagões, ou seja, do sistema ferroviário, eles são tipicamente cônicos. Eles são tipicamente cônicos por uma única e exclusiva função, que é garantir que, em condições de curva, as locomotivas ou os vagões não sejam jogados para fora da linha ou da composição. Existem alguns vídeos exemplificados aí na internet, a gente pode compartilhar depois o link no final, que mostram como seriam composições ferroviárias fazendo curvas se porventura as rodas fossem rodas lisas e rodas diretas, assim como os trilhos são. Então a roda cônica ela vai sempre jogar a locomotiva e o vagão para dentro da condição da curva, seja uma curva para a direita ou seja uma curva para a esquerda, ela faz com que essa redução do raio da roda cônica sempre jogue para dentro para garantir essa segurança e garantir que a gente está dentro. E o sistema de areamento, que eu já comentei um pouco mais lá na frente, ele faz essa injeção dessa areia nesse contato roda-trilho. Tem uma opção de uma injeção de areia manual pelo maquinista, mas as locomotivas mais novas, elas já fazem essa correção de aderência de uma forma um pouco mais automatizada, trazendo um pouco mais de tranquilidade para o maquinista e esse sistema acontecendo. E além disso, toda a parte de freio, também já comentado, além do freio dinâmico, o freio pneumático, que faz parte dele o cilindro de freio, os ajustadores para garantir que quando o cilindro aplique o freio, a sapata de freio, que é essa responsável pelo contato da roda e de gerar esse atrito para a parada, ele de fato encoste, e toda a questão de alavanca, enfim, questões de segurança aqui, tá? Além do freio na composição, no truque, existe todo o sistema de válvulas e freios para aplicação nas locomotivas. Aqui pede uma aula específica, porque são mais de 30 válvulas falando do sistema de freio como um todo, mas ele garante também algumas condições de segurança da locomotiva, como o sistema de penalidade, por exemplo. Uma locomotiva que avance por um local onde ela não tem um licenciamento permitido, o sistema de freio atua e causa uma penalidade, ou seja, ele aplica a emergência e faz uma parada na hora da locomotiva e da composição. Então, toda essa parte sistemática de segurança de freio, ela é feita pelos sistemas de freio. Seja 26L, que é um sistema mais voltado para válvulas pneumáticas e mais, vamos falar, mais antigas, seja o que a gente chama de freio CCB ou freio eletrônico, tá? O freio eletrônico são válvulas eletrônicas, mas ainda assim pneumáticas, onde cada uma delas tem uma função semelhante às válvulas pneumáticas que a gente tinha anteriormente, mas que ele faz um controle melhor da aplicação de freio, justamente por ser eletrônico e você conseguir essa acurácia um pouco mais fina do processo, tá? Então, tudo isso a gente resume num sistema de excitação e controle de potência e frenagem, que é o que eu também já expliquei lá na frente, com o gerador de tração e o motor de tração, e o sistema de frenagem dinâmica também já comentado, tá? Tem um ponto importante, turma, quando a gente fala de locomotiva, que é a questão da possibilidade do sistema Locotrol. Antigamente, as locomotivas, quando eu precisava, a gente comentou, né? Poxa, tipicamente a gente tem uma locomotiva 50 vagões, 40 vagões. Antigamente, como que a gente fazia? Era um maquinista numa locomotiva, então, vou colocar o meu apontadorzinho aqui de novo, a minha caneta. A gente tinha um maquinista aqui, um outro maquinista aqui, um outro maquinista aqui, e essa turma se comunicava por rádio. Então, o daqui falava com aqui, que falava com aqui, e os comandos iam sendo passados de pessoas para pessoas. Isso faz com que a gente tenha algumas perdas. O primeiro, uma composição, você passa a precisar 3 maquinistas. Além disso, o tempo de comunicação entre eles é mais elevado, porque eu preciso passar um comando para um, para depois passar o comando para outro. Além disso, a possibilidade de um erro e, consequentemente, gerar um problema de insegurança é muito grande, porque o entendimento do que alguém fala num rádio é igual ao nosso telefone, em alguns momentos falha. O que foi desenvolvido há um tempo, uma tecnologia, o que a gente chama de sistema Locotrol. O sistema Locotrol é a comunicação das locomotivas ainda por radiofrequência, tá? Então, a gente ainda utiliza rádio, só que são rádios que fazem o comando direto das locomotivas. Então, no Locotrol, eu deixo de precisar de um segundo e de um terceiro, quarto, quinto maquinista, e eu passo a precisar um maquinista
na locomotiva da cabeça especificamente, fazendo o comando para todas as locomotivas da composição. Ele consegue, de uma mesma máquina, comandar 2, 3, 4, quantas máquinas tiverem ao longo do trecho dele, do trem dele. Os sistemas hoje, eles operam até tricotrol, que são comando de 3 máquinas, mas já tem em desenvolvimento com os fornecedores o que a gente chama de quadricotrol, que é a utilização desse locotrol em até 4 máquinas ou 4 blocos, que a gente chama. Quando a gente fala de uma composição ferroviária, a combinação entre uma locomotiva e o seu bloco de vagões até a próxima locomotiva é um bloco ferroviário, tá? Então, 3 ou 4 locomotivas ou 3 ou 4 blocos ferroviários em comunicação, tá? E aí aqui um exemplo de como ficam as válvulas ali, todo o sistema do freio eletrônico dentro da locomotiva. Pessoal, vou fazer uma pausa no compartilhamento aqui, a gente vai para a parte de vagões agora, mas eu queria ouvir também de vocês se tem algum ponto, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar já de antemão. A parte da biela do motor faz parte de qual parte no motor a diesel, no caso da locomotiva? Ele tá junto com o sistema do eixo de comando que eu mostrei, tá, Pedro? Quando a gente olha, deixa eu tentar achar uma foto mais aberta aqui, cara. Motor diesel aberto. Vou te mostrar aqui no detalhe, mas as bielas, elas são justamente o que fazem. Achei uma aqui bem legal, cara. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês de novo. As bielas, elas são responsáveis por fazer esse contato, deixa eu aumentar essa foto, entre os conjuntos de força, que a gente falou, tá? A biela, ela vem aqui, e aqui onde está esse furo, é onde tipicamente ela faz o contato com o eixo de comando que eu comentei, tá? Em alguns locais, as pessoas consideram a biela como parte do conjunto de força, mas muitas vezes ela vem como separada, tá? Tem algumas empresas tanto que falam de powerback, que é o grupo de conjunto de força, ou powerback completo, que é conjunto de força mais biela, tá? Eu acho que eu achei uma outra foto aqui que consegue mostrar pra gente também. Deixa eu ver. Não, essa aqui não. Aqui, ó. Essa aqui vai ficar legal. Então, aqui, ó. Você tem o eixo de comando passando aqui, tá? A engrenagem que eu mostrei lá naquelas imagens. O conjunto de força, ele até mostra aqui os conjuntos de força em alguns nos tempos diferentes. E a biela aqui nas suas posições, tá? Respondi a tua pergunta? E respondeu sim, muito obrigado. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Vamos para vagão aqui na sequência. Deixa eu compartilhar novamente. Vagão vocês vão ver que vai ser um pouquinho mais rápido, como eu comentei, é um pouco mais simples, tá? Mas, de novo, a simplicidade não faz perder a sua complexidade. Então, vagão, o que a gente chama, são 4 sistemas, diferentes das locomotivas que tem quase 30, quando a gente vê, né? E os 4 sistemas são sistema de freio, como eu já comentei da importância dele, ele é responsável por frear toda a composição, então, por conseguir frear com, óbvio, né, o comando da locomotiva, a frenagem da locomotiva, mas garantir que essa aplicação de freio se disperse por toda a composição. O sistema de truques, muito semelhante ao sistema de truque das locomotivas, a diferença é que aqui os truques não têm engrenagem, não tem motor de tração, tá? Então, são rodas girando em sua normalidade. A gente tem um sistema de choque-tração, porque é o sistema responsável pelo acoplamento dos vagões, então são como se fosse duas bocas que se encaixam nesta posição, e que aí, se um vagão puxar, ele puxa o próximo, e aí, consequentemente, o próximo puxa o próximo, e ao mesmo tempo. Além disso, esse sistema de acoplamento, sistema de choque e tração, ele tem a responsabilidade por fazer o amortecimento desse contato dos vagões. Imaginem um carro que tem uma carrocinha atrás. É normal quando a gente olha isso acontecer, ou uma moto que tem uma carrocinha atrás. Quando o da frente puxa, ele dá um tranco no de trás. O sistema de choque e tração, ele é responsável por absorver esse tranco e que o tranco não seja um choque, uma puxada.
seja ele de tração ou seja ele de compressão, inclusive no sistema da frenagem. Então, em vez dele fazer um movimento assim, ele faz um movimento assim, absorve e puxa. Então, essa é uma das especificidades muito importantes do sistema de choque e tração. Isso é também uma das importâncias do sistema que traz muita segurança para a composição. Imaginem que uma locomotiva, como a gente comentou, tem 4.400 HP. São, de novo, 22 carros puxando um vagão que vai estar carregado e 200 toneladas. Vai puxar um vagão que está aí carregado em torno de 120, 130 toneladas. Ela vai dar um tranco muito grande nesse vagão. Quando ela dá esse tranco muito grande nesse vagão pode vir até a descarrilhar. Então, o sistema de choque e tração tem essa responsabilidade de amortecer essa puxada ao longo da composição. Tá? Então, isso traz a segurança. E a estrutura, que é basicamente onde a gente carrega. Para a turma que tipicamente é de locomotiva, há um comentário que o vagão é uma caixinha com 4 rodas. E sim, ela pode parecer uma caixinha com 4 rodas, mas com toda essa importância, essa complexidade dos seus sistemas para que a composição rode com segurança, tá, turma? Quando a gente olha o que regulamenta vagão ao longo do mundo, tá? Então a gente tem a AR, que é a Associação Americana de Ferrovias, tá? Ela regulamenta os Estados Unidos, Canadá e México, então América do Norte. No Brasil, a gente tem a BNT Ferrovias e ela também regula para a ferrovia. A, a a instituição da União Europeia, também voltada para ferrovias, normas locais, então em algumas localidades onde a gente não tenha uma instituição tão forte como mostrado, as normas locais acabam fazendo isso, e o regulamento de transporte de produtos perigosos, se eu falo de um vagão, de um vagão-tanque de transporte de combustível, por exemplo. Esse é um ponto importante também. No Brasil, além da ABNT como regulamentação, a gente tem a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela é responsável por normatizar qualquer transporte terrestre no Brasil, seja ferrovia, rodovia, seja o que for. E dentro da NTT, a gente tem a NTF, a Agência Nacional de Transporte Ferroviário, que regulamenta daí, consequentemente, a parte de ferrovias. Tá? Por que a gente fala dessa parte de norma? Porque vagão tem algumas especificidades. Enquanto locomotiva, se a gente olhar na minha apresentação aqui, tem uma foto de locomotiva, ela tem um número tipicamente com 4 dígitos, às vezes ela tem um dígito a mais, mas muitas vezes são 4 dígitos simples e que a turma até decora muitas vezes o número dos dígitos, tá aqui em cima, na fotinho. Vagão, a gente tem vários dígitos. E quando eu olho naquela continha que a gente fez, aqui também mostra os números, que uma locomotiva ela pode levar, dependendo do tamanho do trem, 50, 40, enfim, vagões, é muito mais fácil lembrar um número de uma quantidade reduzida de locomotivas do que de uma quantidade maior de vagões. Quando a gente fala da Rumo, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho, a gente tem em torno de 1.000 locomotivas, somando a Operação Sul e a Operação Norte, e a gente está falando de mais de 30.000 vagões. Então, imaginem lembrar o número de vagão a vagão, cara, é humanamente impossível. Então, por essa necessidade, pela quantidade de vagões que a gente tem, existe uma normatização quanto a o tipo de vagão, que é dado pelas 3 primeiras letras do vagão, pelas 3 letras do vagão, e uma sequência de 6 números com um dígito verificador. A primeira letra, ela vai trazer qual que é o tipo do vagão, tá? A gente vai falar um pouco mais de detalhe. A segunda letra, o subtipo, então se é um vagão com porta, sem porta, se é um vagão aberto, se é um vagão fechado, alguns detalhes. E a última letra, ela traz qual que é a capacidade daquele vagão, de acordo com vagões de bitola métrica e bitola larga, tá? E aí, além disso, você tem o número que o proprietário é sempre o primeiro dígito, então a FC, por exemplo, começa com 1, a Rumo tem vagões 3, a MRS tem vagão 0, então as várias ferrovias vão tendo essa divergência, tá? Você tem um número sequencial e você tem um dígito verificador aqui, que é uma questão da NTT e da NTF para garantir que aquele vagão, ele de fato é aquele vagão, tá? E aí, basicamente, tá, pessoal? A primeira letra, a gente tem 6 tipos de primeira letra. O H, que é o Hopper, que é aquele vagão de caixa que a gente tipicamente vê. O tanque é um vagão mais em funil, como se fosse um caminhão, um tanque também. O gôndola, que é um vagão com uma especificidade diferente do vagão Hopper. O plataforma, que é só uma chapa quase, vamos chamar assim. E o fechado, que é um vagão que normalmente ele tem essa plataforma, mas ele é fechado com alguma especificidade, tá?
A segunda letra, ela vai trazer, como a gente falou, alguma característica específica do vagão. Então, vagões muito típicos, tá? HTT é um hopper tanque convencional. HPT é um hopper fechado com proteção anticorrosiva. A gente tipicamente usa para carregar ureia, fertilizante, algo que vai corroer o vagão. Vagão tanque, então, um TC é um tanque convencional. Um TP é um tanque para produtos que se pulverizam, produtos em pó, tá? Um vagão, por exemplo, FH, é um vagão fechado com escotilha, ou seja, uma caixa que também dá para transportar, grão, açúcar, enfim, mas ele tem escotilha, ele não é um vagão, muitas vezes com porta e por aí vai. Um FL, deixa eu ver aqui se aqui tem um FL. Tem. O FL é um fechado com lateral em corrediça. É o que a gente usa muito no Brasil para transportar papel, celulose, porque as empresas elas carregam por empilhadeira dentro do vagão. Então, a segundo de novo, primeiro dígito, tipo do vagão, aqui ele mostra, né, que o A é gaiola, o C é o cabuz, o F é o fechado, ele vai mostrando. O segundo dígito traz uma característica do vagão, tá? A segunda letra traz uma característica do vagão, como a gente viu alguns exemplos aqui. E, aqui alguns exemplos, tá? Então, esse aqui é um FL, esse aqui é um HT, como comentado, tá? E a terceira letra, ela traz para métrica ou para larga, qual é a capacidade do vagão. O que no Brasil a gente tipicamente usa, tá, turma? C, D, E e F para vagões de bitola métrica, então 64, 80, 100 e 119, mas a gente arredonda para 120 toneladas na métrica. Na larga, R um pouco menos, mas ST mais, então a gente fala na larga de 80, 100 e 120 toneladas de peso bruto no vagão. A gente fala de um vagão que a gente chama de HTT 2.0, que é um vagão que tem a capacidade de carregar de peso bruto 130 toneladas, tá, turma? Então, é um HTT com um quezinho de quase estar no HTU, por exemplo, que no Brasil é muito difícil, quase não se tem, pela questão da dimensão desse vagão, tá? Então, turma, de vagão um pouco mais resumido, porque eu falei muito da complexidade ali de locomotiva, como eu disse, o vagão tem menos sistemas, tem menos detalhes. Se quiser, a gente consegue falar os mesmos 46 slides que eu falei na cabeça de vocês aqui na última hora de locomotiva, mas eu tentei ser um pouco mais resumida até para respeitar o horário de vocês aqui quando a gente fala de vagões, tá? E aí agora estou aberta às perguntas, dúvidas, comentários, fiquem muito à vontade, tá? Eu tenho uma curiosidade, como surgiu o interesse de você ir para essa área, né? Porque se puder responder. Eu te contar que eu caí de paraquedas, cara. Mas vou contar um pouquinho da minha história, tá, pessoal? Eu não comentei, mas apesar de trabalhar na Rumo, eu sou de Minas também, assim como acredito que parte de vocês aqui. E para mineiro falou trem é trem, né? A gente gosta de um trem. Então sempre muito ligada ali, eu sempre fui muito da área de exatas, então matemática, física, e aí veio o desafio de escolher a faculdade. E aí eu acabei indo para a área de engenharia e eu comecei a fazer um estágio na Vale. E na Vale, no meu estágio, eu trabalhei numa área de projetos de automação e instrumentação, e um dos projetos que a gente implementou era no processo de carregamento. Então ali foi o meu primeiro contato com ferrovias. Quando eu estava me formando, a FCA, que é parte da VLI, abriu o programa de trainee e eu me inscrevi. Mas inscrevi assim sem saber muita coisa sobre ferrovia. O que eu tinha tido contato era muito voltado para essa parte de carregamento, então nada de manutenção ferroviária. Eu passei nesse processo seletivo, e aí quando eu passei, você colocava as suas áreas de interesse. Então eu coloquei primeiro operação, porque era o que eu já conhecia um pouco, principalmente carga e descarga, e o segundo eu coloquei manutenção, porque eu fiz engenharia elétrica, então eu pensei assim, cara, vai ser mais técnico, a locomotiva é diesel elétrica, vai trazer alguma coisa a mais. Se vocês me perguntarem hoje o que da minha graduação especificamente eu uso,
muito mais o conhecimento tácito e um racional de solução de problemas do que alguma coisa mais técnica. Mas a técnica, ela me ajuda muito para ter o senso crítico se aquilo que a gente está falando está fazendo sentido ou não. Então é importante também ter um pouco dessa vivência técnica, tá. Não sei se eu te ajudei ou se eu te atrapalhei, tá, Thais, na resposta. Não, foi bem interessante, porque, no caso, eu acho que a grande maioria aqui é engenharia civil, né? Uhum. Então, a gente tem pouca experiência, né, de palestrante que realmente é da área elétrica. Então, é bom saber mais sobre isso. E falando sobre vagões também, né? Sim. Assim, acaba que quando a gente entra para manutenção, vocês vão perceber isso, com outros palestrantes que vierem aqui falar sobre manutenção para vocês. Manutenção, os processos são muito semelhantes, vão mudar as matérias técnicas. Então você comentou, vocês são da civil. Tipicamente, vocês devem olhar e falar assim: "Vamos para a parte de via, infra, super, trilho, estabilização de via, obra, talude", enfim. Eh, é legal, como primeiro contato, entrar naquilo que você tem mais facilidade técnica, porque você vai ter daí o espaço para aprender o processo. Mas depois de uma primeira vivência, por exemplo, eu já fui gerente de uma estrutura que olhava a parte de via também. Então, a ferrovia muitas vezes ela te pede isso, o conhecimento do processo. O conhecimento técnico, você vai ter gente para poder te suportar, você vai ter outras pessoas da equipe que podem ajudar. Então não se fechem, tá, pela graduação de vocês. "Ah não, eu faço, civil, então eu só vou trabalhar se for na via". Cara, tem bons engenheiros civis que trabalham com a gente, tanto na manutenção quanto na operação, e assim, super bem. E acontece o contrário também, tá, vocês vão lá na via, você vai ver engenheiro eletricista, você vai ver engenheiro mecânico, você vai ver muito engenheiro civil, então tem essa flexibilidade muito grande, porque quando a gente olha, quando eu falo de processo, o que que eu estou falando de processo na manutenção, tá, pessoal? São 3 grandes. A execução é, cara, de fato, a pessoa que bota a mão na massa, a gestão da pessoa que bota a mão na massa, gestão de equipe, gestão de rotina, escala de time, uma demanda um pouco mais das pessoas ali, vamos falar. Você tem um processo do PCM, planejamento, controle da manutenção, em alguns lugares programação e controle da manutenção, então depende do nível que você está falando, se é um nível mais curto prazo ou um nível mais longo prazo, mas você consegue ter esses 2 vieses na mesma sigla, tá. E que é a turma que daí faz toda a parte de fato olhar para um ativo e falar: "Esse ativo está ok, esse ativo não está ok, no ativo não ok, preciso programar uma manutenção corretiva, no ativo ok, ou ele está dentro do meu prazo, e aí eu vou programar quando chegar o prazo de manutenção", é calendário, igual manutenção de carro, manutenção de ar-condicionado de casa, enfim, alguns outros, ou ele está ok, mas está fora da data. Então eu preciso garantir que eu vá fazer esse planejamento, essa programação aqui dentro. É uma estrutura que acaba tendo bastante contato financeiro também, porque à medida que o processo de programação e planejamento vai acontecendo, eu vou consumindo o financeiro de manutenção, então eu preciso fazer esse ou seja, o que eu programei, eu estou gastando dentro ou fora do que foi orçado, e eu preciso de alguma outra ação ou não, tá. E o processo de engenharia. E aí dentro do processo de engenharia, você também divide em 2 ou 3 processos. O primeiro, do mais rotina, menos complexo, para o menos rotina, mais complexo, tá. Então, primeiro, o processo de atendimento, é o processo de SOS que a gente fala, é o processo eu brinco que é o SAMU, o bombeiro, a polícia, é assim, parou um trem, deu problema, é a turma que vai fazer esse primeiro contato. Então, é uma turma que fica acompanhando o trem a trem rodando, que fica entendendo o que está acontecendo ali nas composições e que vai fazendo o direcionamento do time de campo para poder fazer os atendimentos. De novo, menos complexo, mas muita rotina, tá, o tempo todo. Aí eu venho para o segundo processo, que é um processo do que a gente, nas ferrovias, a turma costuma chamar de GAF, Grupo de Análise de Falhas, tá. Então é um time que vem para entender por que que aquele trem parou, por que que o time do atendimento teve que fazer um atendimento. Ele parou por uma falha humana, ele parou por uma falha do equipamento, ele parou por uma falha da manutenção, e aí entram vários pontos aqui nessa linha, tá. Então não sei o quanto que vocês já aprenderam sobre Pareto, Ishikawa, PDCA, metodologia de análise e solução de problema. Cara, você pode usar a metodologia que quiser para dentro desse processo do GAF. O processo do GAF tem 2 processos que ele divide com a estratégia. Em algumas ferrovias fala-se que confiabilidade é dentro do GAF, em outras usa-se confiabilidade como estratégia. E o
processo da preditiva, tá? A confiabilidade é usar as falhas que eu tenho hoje para melhorar o que eu faço e o que eu estou propondo fazer no futuro, por isso ele pode ficar tanto no GAF quanto na estratégia, porque esse o que fazer no futuro muitas vezes está na estratégia. Então, eu uso a falha de hoje para melhorar o que eu faço, para garantir que a minha estratégia no futuro ela garanta uma maior confiabilidade, ou seja, os ativos rodando mais com menos paradas, um menor custo. Então, aquele ponto que eu falei da gestão financeira do PCM, isso também entra nas discussões da engenharia, e uma maior disponibilidade do ativo, ou seja, um menor tempo em manutenção. Locomotivas da Rumo hoje, por exemplo, elas entram em média em oficina a cada 3 meses. 3 meses uma corretiva, mais 3 meses uma semestral. 3 meses uma manutenção preventiva, que é a semestral. Mais 3 meses uma corretiva, mais 3 meses uma semestral. Então, pense que você fica 90 dias sem botar a mão na locomotiva. Ela precisa garantir isso. E o sistema de manutenção preditiva, que por isso que eu falo que também ele pode ficar junto com a confiabilidade ou ele pode ficar junto com a estratégia, que basicamente ontem eu medi a minha temperatura, antes de ontem eu medi a minha temperatura estava 36, ontem eu medi a minha temperatura estava 37, hoje eu medi a minha e o limite para febre é 37,5. Por tendência, eu sei que se hoje eu medir a minha temperatura, estou dando um exemplo esdrúxulo do nosso dia a dia, a gente sabe que não é assim, tá, pessoal? Por tendência, a temperatura vai chegar em 38. Se o meu limitante é 37,5, eu já sei que eu vou estar numa condição, abre aspas, anormal de operação. A preditiva faz com que eu saiba esse momento ótimo de trazer um ativo para manutenção ou de programar a manutenção de um ativo para que ele não gere a falha e para que ele reduza custo. A gente faz isso para a locomotiva, através de análise de óleo, lubrificante, por exemplo, através de análise de vibração, por exemplo. A gente faz isso para vagão, através de análise de temperatura de rolamento, temperatura de roda, tanto mais quente quanto mais fria. A gente faz isso para via, através de alguns equipamentos de detecção. Eu passei hoje, o meu desnivelamento estava em 20. Eu passei antes de ontem, ele estava em 18. Eu passei 3 dias atrás, ele estava em 16. Se eu sei que o limite é 24, daqui 2 dias eu sei que ele vai chegar. Então, eu mando uma equipe lá para fazer o trabalho. E, consequentemente, eu meço. Quanto tempo desde a última manutenção preventiva demorou até esse desgaste chegar nesse ponto que eu precisei chamar a turma da corretiva? E aí eu começo a melhorar o meu processo preventivo para poder fazer preventivas que corrijam esses pontos e dão mais durabilidade. Por isso eu falo que ele controla a disponibilidade, o tempo entre manutenções, o tempo de manutenção e o custo da manutenção. E aí eu tenho a estratégia, que é quem junta tudo isso, que é quem fala, a gente vai fazer 30 manutenções todo mês, as manutenções elas vão ter esses parâmetros, então locomotiva que rodou 10.000 quilômetros, vagão que rodou 10.000 quilômetros, um vagão que esteja com esse tipo de válvula, essa válvula aqui que a série seja essa, eu preciso trocar, esse componente aqui com 5 anos ele precisa ser trocado e por aí vai. Eu dei exemplo de locomotiva vagão porque a disciplina é locomotiva vagão, mas isso a gente faz para todas as disciplinas de manutenção. Então, o importante para vocês é não fecharem portas e entenderem dos processos. Entendendo do processo, a flexibilidade dentro da ferrovia para ser manutenção, operação, manutenção rodante, manutenção de via, ela é sempre muito grande, tá, pessoal? A maioria das pessoas que vocês conhecerem, que trabalham na manutenção, vocês vão ver que elas muitas vezes começam em uma matéria, de repente agregam outra, daqui a pouco vai para outra, hora que assusta está num cargo um pouco mais acima que olha as estruturas de manutenção como um todo, tá? Entendido, Thaís? Sim, tem uma área que te chama mais atenção, assim, que você goste mais? Cara, Você citou tantas. eu sou suspeita para falar, porque eu fiquei 10 anos da minha vida trabalhando com rodante, especificamente. E eu era a pessoa que sempre falava assim: "Não vou trabalhar na operação não". Operação eu brinca assim, a gente dentro da ferrovia, a gente acaba sendo preconceituoso de uma área para outra. Eu brincava assim: "A operação só bota a culpa na gente, só fala que o ativo falhou, não vou trabalhar na operação". E eu tô vou fazer 8 meses agora na operação, na engenharia de operações. E, cara, cada área tem a sua particularidade, tem a sua parte legal do negócio. São desafios diferentes. Cara, hoje eu tô descobrindo coisas na operação
que eu não fazia ideia que a gente como companhia olhava e que são importantes. Mas se você me perguntar se eu volto para manutenção, meu chefe que não me escute, mas eu volto de olho fechado sem pensar 2 vezes, tá, eu gosto muito. Então a manutenção é muito boa. A manutenção, daí olhando os 4 pilares de manutenção, né, locomotiva, vagão, via e a tecnologia operacional ou sinalização, cada ferrovia acaba chamando de um jeito, mas são esses os grandes 4 pilares de manutenção que a gente tem. Manutenção de rodante é legal porque são vários sistemas complexos. Manutenção de via, ele tem menos sistemas, são menos parâmetros a se avaliar, mas dentro desses parâmetros tem subparâmetros muito legais, que vale também o investimento de tempo e avaliação. E essa parte de tecnologia operacional, ou sistema de sinalização, ou eletroeletrônica, ela é o futuro das ferrovias. Cada vez mais a gente vai falar de ferrovias mais tecnológicas, tirando mais a atuação do ser humano, trazendo mais informações em tempo real. Então, essa parte da tecnologia operacional pode ser poxa Maria, o que que a ferrovia ainda tem pouco profissional, não vou falar bom, mas assim, cara, onde a gente não tem uma sucessão de profissional de forma fácil, a tecnologia operacional. Então, para vocês, pelo que eu vi das fotos de vocês aqui, as carinhas, é uma turma um pouco mais nova, talvez de 20 e poucos anos, devem ter as suas exceções, mas, cara, assim, se eu puder falar para vocês, olha, invistam, se vocês querem trabalhar com ferrovia, em algo que com certeza vai ter espaço, essa parte de sinalização, eletroeletrônica, desenvolvimento desses sistemas, podem ter certeza que isso é um espaço muito legal de desenvolvimento, porque ainda é pouco explorado, tá? Não sei se eu te respondi, Thais. Sim, o Felipe levantou a mão, você pode perguntar, Felipe. Olá, Maria Alice, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua exposição desse tema que é bastante interessante e para mim, com certeza, que não sou engenheiro, fico assim, meu Deus, que mundo é esse? E que mundo legal. Você é formado em quê, Felipe? Desculpa a pergunta, ou tá se Como eu formando em sou quê? biólogo, mas enfim, Legal, cara. Legal. já é um outro papo até para boteco, fique à vontade para o convite, que eu vou aceitar. Mas Obrigada. beleza. Maria, a minha pergunta é em termos mais estratégicos. Você está na Rumo, salvo engano, né? Sim. Eu fico me perguntando, a universidade e a empresa. A gente percebe que no Brasil, sobretudo, um grande déficit na geração de tecnologias novas, de fronteira, vem da distância entre os centros de pesquisa, e no caso do Brasil, eles estão mais na universidade, das empresas e do trilho, vamos dizer assim. Na sua percepção, na sua vivência profissional, quais são as demandas que, eventualmente, a Rumo poderia ter levantado, ou já tem, que poderia ser trazida ao FSJ, ao nosso grupo de pesquisa, que, porventura, a gente poderia pensar sobre, eu não diria nem solucionar, que isso seria muita ousadia. Existe algum mecanismo, algum órgão, levantamento interno, que poderia ser trazido para a gente pensar sobre? Aí eu agradeço mesmo a exposição. Claro. Felipe, pô, primeiro, obrigado pela pergunta, tá? Obrigado pelo convite pro boteco, eu também topo. Um dia que eu estiver passando por aí, cara, eu dou um oi para vocês. A ferrovia é um negócio muito dinâmico. Então, o desafio que a gente tem para resolver é o tempo todo, todo dia. Esse dinamismo, ele é bom, por um lado, por essa solução de problemas, mas ele é ruim ao mesmo tempo quando a gente fala da priorização dos problemas. Vocês vão ver isso em muitas ferrovias, tá? Então, assim, às vezes eu vou chegar aqui para você e vou falar que um problema é um, outra pessoa vai vir e vai falar que o problema é outro, se vier outra terceira pessoa vai falar talvez que o problema é outro. Eu vou te falar o que eu tenho hoje de conhecimento, tá? O primeiro ponto, cara, a gente tem como mundo, consequentemente como Brasil, consequentemente como empresa e até como sociedade, você como biólogo, inclusive, deve trabalhar bastante ou viu bastante sobre isso durante a tua formação, a grande questão do ESG. Não sei se todo mundo aqui conhece o termo, mas ESG é um termo onde a gente fala muito sobre sustentabilidade, tá? Então, o ESG é um formato de acompanhamento onde a gente acompanha o environment, que é o meio ambiente, o S, que é a sustentabilidade, ou seja, dar essa continuidade para os processos, e o G, que é a governança, que é fazer a gestão de tudo isso.
tá? O S é social, a sustentabilidade é no G, que é a governança. Então é como fazer com que as empresas, os negócios, eles sejam, cara, positivos para o meio ambiente, para o ecossistema como um todo, coexistindo pessoas, empresas e meio ambiente, tá? De forma muito macro aqui, tá, pessoal? E quando a gente olha isso, a gente tem alguns desafios, vou te dar um bem legal aqui, tá, Felipe? A migração do combustível de etanol para o biocombustível, ou até mesmo falar em uma evolução de fabricação ou desenvolvimento de uma locomotiva que não use combustíveis fósseis para sua geração, mas que também não seja tão caro quanto uma locomotiva elétrica como a que eu comentei no início da disciplina aqui. Porque quando a gente fala dessas, a gente precisa de um investimento muito grande de linha de energia, a gente precisa de um investimento muito grande de capacidade energética, e a gente fala, inclusive, da ferrovia passando por locais que, cara, se eu botar uma linha de transmissão lá hoje, a hora que eu sair, em menos de 40 minutos, isso vai ser roubado pela questão social que a gente vive no país. Então, existe uma discussão muito grande. A gente, por exemplo, esse ano, está fazendo a migração para o B15. O B15, não sei se vocês sabem, é o diesel com 15% de biocombustível. No ano que vem, já existe uma deliberação da NTT com o governo federal da gente fazer uma migração para o B16, ou seja, 16%, e até 2030 a gente vai evoluindo sucessivamente. A gente aumenta a parte do biocombustível, diminui a do combustível fóssil, você já reduz consideravelmente a quantidade de emissões que você tem. Só que em algum momento a gente, como mundo, vai precisar chegar numa solução ferroviária que não use combustíveis fósseis. Ideias, tem um mundo. Utilização de hidrogênio, utilização só de biocombustível, mas aí ele não tem capacidade energética para transporte. Cara, a parte elétrica que eu comentei. Então, assim, como universidade, eu acho que esse é um primeiro ponto legal de pensar. E se vocês pesquisarem as grandes ferrovias do Brasil, MRS, Vale, VLI e a Rumo, a gente tem investido muito no desenvolvimento disso. Qual que é o problema? É que a gente quer colocar grana, mas a gente não tem ninguém que fale assim, beleza, eu tenho uma solução, a minha solução ela é de fato viável, sabe? Então esse para mim é o principal, tá, Felipe? Posso citar outros aqui, mas os outros muito provavelmente vão para linhas mais tecnológicas, tá? Então, um sistema que consiga trazer inteligência artificial pensando no planejamento de trens, algumas coisas nesse sentido também são muito bem-vindas, tá? A gente tem muita dificuldade de conseguir desenvolver isso. Excelente resposta, Maria. Você teria um canal, um contato de uma pessoa que tenha todas essas demandas mapeadas, de forma que internamente a gente prospectasse soluções internas no CAP, para, porventura, atender algumas delas, porque só na sua explanação você falou de comunicação, o que traz possíveis soluções para o campo da engenharia de telecom, né, que a gente tem aqui no campus, a parte de automação, que tem a parte da mecatrônica, né, e além da de combustíveis, que brinca aí com bioprocessos e engenharia química, além da civil, das mais diferentes formas que a gente poderia atuar. Enfim, seria muito importante que a gente tivesse conhecimento de uma forma estruturada de quais são os desafios que a gente pode responder. Então, eu vou deixar, talvez, aí no comentário, meu e-mail, se porventura você conseguir fazer esse contato para a gente mapear e eu responder internamente, isso vai ser de grande ajuda, viu? Muito Não, obrigado. legal. Eu deixei meu contato aqui, Felipe, tem o meu WhatsApp, cara, me dá um oi depois, e aí eu te passo esse contato, eu tento te plugar com as pessoas, não vai ser uma pessoa que vai ter esses desafios todo à mão, vão ser algumas, tá? Mas aí eu vou arrumando aqui, cara, pô, agora vamos nesse, agora vamos naquele, eu acho que pode ser legal um bate-papo de vocês com todas as pessoas, tá? O João Vitor, ele levantou a mão. Pode perguntar, João Vitor. Boa noite, Maria Alice, tudo bem? Boa Meu noite. nome é João Vitor, eu sou formado em Engenharia Química e atualmente eu atuo como gerente de projetos da Prefeitura de Congonhas e resolvi voltar para a universidade para cursar Engenharia Civil. A minha pergunta é no seguinte sentido, é mais uma visão um pouco mais social. Não sei se a empresa que você trabalha tem alguma ferrovia que corta algum lugarejo, algum povoado,
E eu queria saber como que a empresa trabalha para mitigar os danos, né, que a ferrovia causa às populações que margeiam, né, a ferrovia que vocês utilizam como forma de trabalho. Não, legal, obrigada. Ótima pergunta, tá, João? A Rumo hoje, cara, ela tem quase 15 mil quilômetros de linha. Então, é difícil a gente falar que a gente não vai margear ou não vai passar no meio da cidade ou buzinar próximo da casa de alguém. Quando a gente fala da Operação Norte, que é onde eu tô especificamente, a gente está falando de quase 3 mil quilômetros, mais 800 quilômetros em construção. Então, a gente vai chegar em quase 4 mil quilômetros aqui de extensão da ferrovia. Só no estado de São Paulo, tá, a gente margeia grandes cidades. A gente fala da Rumo passando em Santos, Campinas, Jundiaí, região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, região de Araraquara, a região de Itu, Salto, do lado do aeroporto de Viracopos. Então, e aí quando a gente vai para o Mato Grosso, a gente passa do lado de Rondonópolis, a gente tem o maior terminal de transporte de carga, a gente está falando em chegar em Lucas do Rio Verde, passar em Cuiabá, então do lado de uma capital. Então é bem complexo. Quando a gente fala de outras ferrovias, a VLI ela passa dentro de Belo Horizonte, a MRS passa, você trabalha em Congonhas, você deve conhecer bem, cara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A MRS, não sei se vocês sabem, tá, pessoal? A MRS, ela passa na linha do metrô da CPTM dentro da cidade de São Paulo. E a Vale, ela passa Vitória, ela passa São Luís, ela passa Carajás, Açailândia. Então, assim, tipicamente a ferrovia, tá, João, ela tá dentro de alguma cidade ou envolvida em alguma grande cidade. O que as ferrovias elas vêm fazendo até muito por dois grandes vieses, tá? A gente está agora num momento de ferrovias no Brasil que a gente está passando essas 4 grandes ferrovias pelo processo de renovação da concessão. A gente teve as concessões ali na década de 90, 1990, 90 e poucos, e aí as concessões elas foram de 25 ou 30 anos, então elas estão acabando agora e a gente tem a renovação. A renovação pela NTT, por todos esses pontos de interface com a sociedade, a NTT ela já exige da ferrovia algumas adequações estruturais. Então, construções de viadutos, construções de passarelas, construções de muro para poder isolar a ferrovia da sociedade em alguns momentos, tá? Construção de PNs, que a gente chama, que é a passagem de nível, para a gente dar espaçamento para as composições passarem. Então, tudo isso vem via, abre aspas, caderno de obrigação da NTT, e isso vem também, tá, João, por um outro lado, que é o lado da eficiência operacional da companhia. Pense que onde eu tenho uma passagem de nível que eu preciso parar para os carros passarem, numa avenida grande, onde eu tenho um sinal para o trem e um sinal para a circulação, toda vez que eu paro o trem, eu estou perdendo dinheiro como estrutura, porque a gente é uma empresa de transporte. Se eu conseguir fazer um viaduto com o que eu faço, que o trem passe direto e as pessoas passem direto, eu estou gerando satisfação nas pessoas e eu estou gerando mais efetividade para o meu sistema. Eu estou gerando mais trem circulando, é carga chegando antes, é mais dinheiro no bolso da companhia. Então tem esses dois vieses. Além disso, tem um viés muito grande nosso de segurança, tá? Então, por exemplo, numa PN que eu tenho circulação de população. Cara, para mim, como companhia, é muito mais seguro que eu faça uma passagem de nível segura, que eu faça uma passarela, que eu faça um viaduto para tirar as pessoas daquela região de interface com a ferrovia, garantindo para elas conforto, do que eu correr o risco de bater no carro de alguém, do que eu correr o risco de bater num ônibus, do que eu correr o risco de machucar alguém. Então, pensando em formas de segurança das pessoas, traz muito isso. Além disso, tá, João, a Rumo ela tem um braço dela aqui que se chama Instituto Rumo, depois eu posso mandar aqui ou no chat ou para as meninas aqui, para a Thaís, para a Stephanie, elas compartilham com vocês. O Instituto Rumo, ele é responsável por fazer ações socioambiental e econômicas nas sociedades e nas regiões mais afetadas pela ferrovia. Vou te dar um exemplo da Baixada Santista, aqui. A ferrovia ela desce a Serra do Mar, quando ela passa ali na região de São Paulo, e ela chega aqui na região de Santos, numa cidade que se chama Cubatão. Não sei o que vocês já ouviram falar, o que vocês já viram, o que vocês já escutaram sobre. É uma cidade de, não vou falar extrema pobreza, mas de um índice de pobreza bem alto, de um índice de marginalidade muito alto, e que a ferrovia passa no meio da comunidade. A gente teve, em 2023, 2022, 2023, um alto índice de vandalismo por essa comunidade.
Cara, muito pela comunidade querer chamar a atenção mesmo, de um pedido de ajuda. "Poxa, vocês estão passando aqui, a gente está sofrendo, cara, a gente precisa da ajuda de vocês. As nossas crianças, elas estão preferindo ir para o tráfico do que estudar, as mães de família não estão tendo emprego, porque a gente não consegue gerar renda, a gente precisa de ajuda". Óbvio que o vandalismo, ele não é a melhor forma, mas em alguns momentos ele é a única solução que algumas pessoas têm e, cara, a gente como companhia entendeu. E aí o que que a gente fez? A gente tem o Instituto Rumo, que junto com outras instituições da região, fazem iniciativas e promovem desenvolvimentos para essa região. Então a gente junto com a Gerando Falcões, não sei se vocês conhecem, tá, João? Do Eduardo Lira, inclusive se você é uma pessoa interessada para esse tipo de negócio, cara, pode ser algo bacana de você pesquisar, caso não conheça, caso conheça, que bom. Mas o Eduardo Lira, ele tem um logotipo na Gerando Falcões que é levar dignidade para as favelas no Brasil, tá. Ele fala muito da favela 3D, é digital, digna e o outro D eu sempre me esqueço o que é, mas ele leva digitalização através de internet, telefonia, televisão, enfim, computador, a dignidade através de sistema de esgoto, geração de renda, educação, uma série de pontos. E aí a Rumo junto com o time da Gerando Falcões trouxe isso. Então ela trouxe melhoria nas escolas, reforma das escolas e disponibilidade de equipamentos nas escolas para as crianças. Ela traz escolinha de futebol para a turma. Futebol no Brasil é meio que agradar todo mundo, então escolinha de futebol disponível com o professor para poder também trazer essa criançada para dentro da escola nos horários que eles estariam muito provavelmente, cara, vendo coisa errada acontecer. Junto com as maras, que é um dos braços da Gerando Falcões, a Rumo auxilia na geração de renda a partir da mulher que mora nessa sociedade. Não sei se vocês sabem, tá, turma, mas nas favelas do Brasil, as mulheres representam mais de 60% da fonte de renda. E muitas vezes elas são, além da maior parte da fonte de renda, elas são a única fonte de renda nas famílias, nas favelas, em muitas das vezes, tá? Nas comunidades. Então, esse é um ponto importante através do Asmaras. A gente trouxe um processo junto com o time da polícia do estado de São Paulo, de identificação de fato, cara, de traficantes, porque a gente sabe que muito do que gera de problema nesse tipo de sociedade não são as pessoas que moram ali, é um grupo, às vezes, menor que traz o problema do tráfico para dentro. E junto com a polícia do estado de São Paulo, Polícia Civil, um grupo de investigação, a gente tentou tirar essa turma dessas regiões para poder também trazer alguns outros pontos. Tô te dando o exemplo da região de Santos, tá, João, porque é um exemplo mais palpável que a gente tem, mais recente que a gente tem, mas isso não faz com que a gente não faça isso em outras localidades, tá. Então, são esses 2 grandes pontos, uma segurança, vamos falar assim, um pouco mais estrutural, e essa questão da segurança e do acompanhamento ali para desenvolvimento das comunidades, para a gente garantir emprego, renda, segurança, consequentemente crianças bem cuidadas, e que o perigo, como a gente costuma dizer, fique um pouco mais longe dessas comunidades também, tá. Não sei se eu te respondi, cara. Respondeu sim, Maria Alice, muito obrigado. A gente vê que as empresas têm adotado uma postura, principalmente aqui na região, de tentar fomentar projetos através das leis de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, aos fundos da infância e do idoso. Só que, assim, eu acredito que ainda falta um certo preparo da nossa comunidade para estar escrevendo projetos para essas leis de incentivo e estar trazendo, de fato, uma retribuição da empresa para aquela sociedade. A gente ainda precisa enfrentar esses desafios e também, pelo fato da nossa cidade aqui ser histórica, é, a, a ferrovia corta alguns centros históricos e isso dificulta muito a construção de viadutos, passarelas, porque Sim. isso tem que passar por aprovação de órgãos como o IPHAN, no caso de Congonhas, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Enfim, tá difícil causar essas mudanças dentro aqui da nossa comunidade. Aí, assim, são desafios que a MRS vai ter, mas que ela precisa trabalhar melhor, sabe? Aí tem um ponto, João, você comentou do despreparo da sociedade para colocar os projetos. Tem um pouco de, eu nem digo despreparo, eu acho até que seja desconhecimento ou falta de prática. E isso acontece tanto com a sociedade quanto com a empresa, tá? Não acha que a gente está 100% coberto, não. A gente pode ter ótimos profissionais que já vieram dessa linha de investimento no infantil, no idoso, cara, na sociedade,
mas a ferrovia nunca olhou muito para isso, tá? Com o carinho que tem sido olhado agora. Eu acho que a gente precisa ser também muito respeitoso em falar isso. Então, da mesma forma que a sociedade não conhece tanto, a ferrovia também não conhece. Então, bons caminhos podem ser, cara, juntar esses. A Rumo tem o Instituto Rumo, a MRS tem também, cara, eu não me lembro exatamente como se chama, mas é um instituto dentro da MRS, que tem normalmente uma área dedicada. E aí vai demandar uma energia um pouco maior realmente das duas partes para poder fazer isso acontecer. E aí esse ponto que você falou de Congonhas ser uma cidade, histórica, então traz uma complexidade, o que que, por exemplo, a gente recebeu no caderno de obrigações da renovação da Malha Paulista, em 2 cidades aqui no estado de São Paulo, 3 cidades que a gente passa dentro também do centro, tá, São José do Rio Preto, Araraquara e Rio Claro. A NTT ela trouxe um pedido da ferrovia concessionária, que daí no caso é a Rumo, construir um traçado alternativo passando por fora da cidade. Então, por exemplo, em Araraquara a gente já conseguiu fazer isso, a gente tirou a circulação de dentro da cidade. A gente tem uma pequena circulação ainda, porque a oficina continua dentro da cidade, mas é único e exclusivamente o que vai e volta. Mas no futuro a gente também leva a oficina para esse traçado externo. E aí esse espaço, inclusive, ele foi transformado em museu ferroviário, o espaço da estação antiga. E em Rio Claro, a gente também tem. A gente chama Rio Claro Novo, que é essa traçado por fora, e o Rio Claro Antigo, que é o que passa dentro da cidade. Hoje, os trens ainda passam, em alguns momentos no antigo, quando eu vou precisar manobrar o trem, mas muitas vezes eles passam só no novo. A gente também já está conseguindo tirar, só tem o mesmo ponto da manutenção. E São José do Rio Preto, aí, cara, não tem oficina, mas não sei se alguém que consegue São José do Rio Preto, cara, é ponte viaduto, um rio passando no meio da cidade, é um negócio complexo. Mas a gente também está fazendo um investimento. A Rumo nos últimos anos, tá, turma, ela já investiu algumas centenas de milhares em processos e obras como essas. E tem ainda um plano de investimento na casa de bilhões para poder fazer essas adequações que a gente tem que fazer para poder gerar esse ambiente de desenvolvimento mútuo da ferrovia e da sociedade, tá? Então, eu sei que gera um incômodo muito grande, tá, João, para quem é da cidade, cara, questão de trânsito, insegurança, buzina, enfim, uma série de pontos, mas eu acho que o caminho está traçado. A gente só ainda não está conseguindo trilhar ele da melhor forma possível, mas eu entendo também que seja uma fase de maturação, tá? Eu acredito muito que num curto espaço de tempo, principalmente a MRS com a seriedade que ela toca essas questões sociais, cara, ela já vai estar dando uns passes um pouco mais longos nesse assunto, tá? Maria Alice, queria te agradecer, viu, pela resposta. Foi ótimo o debate. Obrigado. Obrigada, cara. Obrigada pela pergunta. Então, eu queria saber o que a gente pode esperar da ferrovia, né? Porque estão querendo investir mais. Seria, se você puder falar um pouco mais sobre isso, é viável? Não é? É interessante? Cara, a ferrovia, inclusive, vou até divulgar para vocês depois. Eu participei de um videocast que vai ao ar semana que vem, dia 14. É 40 minutinhos, trocando ideias sobre um pouco dessa tua pergunta, tá, Thaís? O quanto a ferrovia no Brasil é eficiente, o que que as ferrovias têm feito para continuar esse desenvolvimento e esse investimento. Acho que a primeira pergunta é sempre a mesma. Cara, a ferrovia vale a pena? Vale. Muito. Pra vocês terem ideia, a Rumo a gente fez a implantação de um projeto agora na virada do ano, que é o projeto do trem de 135 vagões. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso. O trem de 135 vagões, ele leva de 135 a 140 vagões, a gente brinca que 135 é o apelido carinhoso. É um trem de 17.200 toneladas, com 2,5 km de extensão de trem. De carga geral, ou seja, fora a Vale, é o maior trem que a gente tem rodando no Brasil hoje, tá? Pra vocês terem ideia. Um vagão, ele leva de tonelada útil em torno de 96, 100 toneladas. Um caminhão leva 28. Cada vagão, então, estou falando numa conta meio burra aqui, de padeiro, fazendo uma conta direta, ele vai levar de 3,5 a 4 caminhões. Um trem de 135 vagões, então, a gente está falando de tirar da estrada de 400 e pouco a 500 vagões, a 500 caminhões. Isso é muito vantajoso para o sistema. Isso não faz, tá, turma, com que a gente tire o caminhoneiro da conversa. O caminhoneiro, ele passa a fazer os trechos menores. Isso para o caminhoneiro também é vantajoso. Pensa que o caminhoneiro não vai ter mais aquela novela de ter que ficar não sei quantos dias fora de casa, longe da família, cara com dificuldade de alimentação, de acomodação e por aí vai. O cara consegue fazer trechos curtos, inclusive voltar para casa muitas vezes no mesmo dia. A ferrovia ela é muito vantajosa quando a gente fala de trechos mais longos. Então, trechos com 2.000 quilômetros, como eu comentei, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, que para o caminhoneiro é difícil na condição de estrada que a gente tem no Brasil, pagando pedágio ainda. Então, o custo para ele acaba sendo muito alto.
Então, sim, a primeira resposta é: ferrovia é sempre muito vantajoso. Sim, o Brasil ele vem investindo muito em ferrovias, tá, Thaís? Eu acho que se não investisse, a gente não teria essas renovações antecipadas que a gente está falando. Das 4 grandes ferrovias no Brasil, a gente tem 3 que falam de carga geral, que é VLI, MRS e Rumo. A MRS e a Rumo anteciparam a renovação da concessão. Foi um voto de confiança que o governo público deu, obviamente que com um contraponto de investimento da companhia para continuar crescendo, tá? Então, como eu comentei, a Rumo tem várias obras, a MRS também tem várias obras, e tem um plano de expansão muito grande, tá? A gente está falando, o Porto de Santos, que é onde a gente encontra essas 3 ferrovias, a gente está falando de mais que triplicar a capacidade de escoamento do Porto de Santos nos próximos 5 anos, tá? Através da ferrovia, aumentando o market share da ferrovia. O que é bom para a gente, quando a gente fala de ferrovia, é que a ferrovia no Brasil, quando a gente fala de carga, ela ainda tem um market share, que é o quanto ela carrega, o quanto ela transporta a carga no Brasil, de em torno de 20%. Então a gente tem muito espaço para crescer. Esse muito espaço para crescer, ele está nessas renovações antecipadas e ele está nos investimentos que o governo federal tem aberto também para a expansão da malha ferroviária. Então, quando eu falo para vocês que a Rumo vai construir 800 quilômetros de linha, é uma construção Rumo, mas com uma aprovação do governo federal e estadual do Mato Grosso. A gente tem a FICO, que é a Ferrovia Centro-Oeste, a FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste, então elas vão cortar o Brasil numa direção horizontal, o que hoje quase ferrovia nenhuma faz. A gente tem a FNS, que é de norte a sul, a gente tem a Rumo, que é uma transversal aqui entre Mato Grosso e São Paulo, a gente tem a VLI, que se espalha ao longo de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e a gente tem depois Carajás lá em cima. A gente não tem nenhuma ferrovia que faça essa interligação oeste-leste. Então, a gente fala disso, a gente fala da FMT, que é essa da Rumo, a gente fala da Ferrogrão, que é uma que ainda está em estudo, mas que seria paralelo à FNS, subindo ali para poder pegar a Vale Carajás um pouco antes, então ter um escoamento maior pelo Porto da Ponta da Madeira. Então, assim, o governo federal ele vem falando muito em investimento, que faz com que a ferrovia seja, assim, um negócio de crescimento, tá? E aí, junto com esse crescimento, vem eficiência. Então, a gente vem com projetos, iniciativas, tecnologias, igual eu comentei, ativos, sempre mais tecnológicos, e aí, por tecnologia, lei eficiência, então, menos demanda para mais produção, para fazer com que o negócio seja vantajoso para todos os lados, tá? Então, eu queria agradecer a todos, né, pela presença, e assim a gente encerra mais uma edição do Estação de Conhecimento, agradecendo imensamente a senhora Maria Alice. Senhora não, me ajuda aí. Você, né? Isso, obrigada. Maria Alice, pela excelente palestra, que com certeza trouxe muito aprendizado, e sua experiência e domínio no tema, né, material rodante, contribuiu de forma significativa para a formação dos nossos participantes, trazendo reflexões importantes, conteúdo técnico de grande relevância, agradecendo por compartilhar seus conhecimentos com tanta generosidade e clareza, entendendo também nosso agradecimento a todos que estiverem conosco ao longo da programação de hoje e a participação de vocês, que fortalece esse espaço e troca de construção coletiva. E agora o nosso recado, né? A próxima semana daremos continuidade à nossa programação com a palestra Aspecto de Segurança Ferroviária, que será ministrada por Matheus Eduardo Ferreira, no dia 12 de agosto, às 7 horas, com oportunidade imperdível para aprofundarmos ainda mais nosso conhecimento. Deixamos, se puderem, seguir também o nosso Instagram, que é @stem.ferrovia. Por lá vocês podem acompanhar todas as novidades em tempo real, incluindo datas, horários e temas das próximas edições. Também, se quiser assistir as palestras anteriores, todas estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Basta procurar o projeto de extensão ferroviária e vou deixar o link no chat também, para quem quiser. E é isso, muito obrigada. Pessoal, eu agradeço o convite, tá? E me coloco à disposição para outras palestras, outros temas, cara, sempre que precisarem. Estou sempre à disposição aqui para essa troca com vocês. Obrigado por terem participado, pelas perguntas, pelo nosso bate-papo aqui, tá? Boa noite para vocês. Muito obrigada, viu, Maria? Tchauzinho, gente. Com Deus.